Olá Brasil! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá bem interessante porque responde a dúvidas comuns, inclusive que algumas pessoas me enviaram sobre orar, ler a Bíblia e a dificuldade de manter uma rotina de leitura e oração. Então eu espero que esse vídeo seja muito útil para vocês. Pra que ler a Bíblia? Porque Deus é uma pessoa relacional. Se observarmos toda a história da humanidade e da Bíblia, veremos que Deus preserva e tem um grande apreço por relacionamentos. E essas são duas formas que temos de manter um relacionamento com Deus. Através da oração, podemos conversar com Ele, contar coisas para Ele. E através da leitura da Bíblia, podemos ver o que Ele tem a nos dizer, porque nem sempre vamos ouvi-lo audivelmente, o som da voz dele falando aos nossos ouvidos, e nem sempre Ele irá enviar alguém para falar conosco, mas Ele sempre irá falar através da Bíblia. No começo não é muito fácil desenvolver aí uma rotina de oração, você fica meio perdido, boiando, mais ou menos assim. Por onde eu abrir a Bíblia agora é o que o Senhor tem para falar comigo. Zias gerou Jotão, Jotão a Acás a Ezequias a Manassés a Amon. Tá bom, Deus, pode falar. Tô pronta, Deus. Por que isso acontece? Quando você faz um novo amigo, conhece alguém, nas primeiras vezes que vocês saem, se encontram, vocês não têm muito assunto, não tem muito o que dizer, o que contar, e você fica até meio receoso de falar muito, dar alguma rata. Por quê? Porque não tem uma intimidade ainda, não tem um laço estabelecido. Com Deus é da mesma forma, porque além dessa relação de pai e filho, Ele também é nosso amigo. E nas primeiras vezes que chegamos para conversar com Ele, ficamos assim, meio perdidinhos mesmo. Mas à medida que vamos criando esse hábito, começamos a contar tudo para Ele e a falar de tudo com Ele com a maior naturalidade do mundo, porque já criamos uma intimidade. Ler a Bíblia. Muitas vezes isso se torna algo extremamente difícil, porque você vai ler e não entende. É genealogia, é nome estranho, é povos diferentes. Isso sem contar no sono que aparece do nada também. Pois é, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai se habituar e mais fácil vai ser entender o que está escrito ali. Pode ser que quando você leia um texto bíblico, você logo já, entendi isso aqui, hein? Mas pode ser que você leia, releia, leia de novo e não entenda nada. Por isso, uma receitinha infalível é, antes de ler a Bíblia, ore. Fale com o Espírito Santo para que ele te dê entendimento, para que ele revele a você o que Deus quer falar com você através daquele texto. E o sono? Parece que é coisa do ele lá. Toda vez que vai ler, dá sono. Não deixe para ler a Bíblia só no final do dia, quando você já vai estar naturalmente cansado e com sono. E quando você for ler, não faça isso deitado. Por ali você fica, por ali você dorme, por ali acaba não lendo também. Uma pergunta que todo cristão já deve ter ouvido é: você já leu a Bíblia toda? E se já leu, então por que você tá lendo de novo? Primeiramente, porque a Bíblia é grande, são muitas histórias, muitos contextos diferentes, não dá pra gravar, pra memorizar, nem pra entender tudo. Segundamente, porque a Bíblia é o manual da vida, nela você encontra de tudo. Qualquer assunto que você pensar, imaginar, formular aí na sua cabeça, tem alguma coisa escrita na Bíblia. Terceiramente e principalmente, porque a Bíblia não é como um livro normal de história que você lê, conhece, entende a história e pronto. Cada vez que você lê um texto bíblico, você tem um entendimento, uma revelação diferente do que está escrito ali. Você pode entender de várias maneiras, interpretar de várias formas um único texto. Pode ser que da primeira vez que você leia um texto, você interprete ele mais da forma exegese, o lá e então. Como aquilo aconteceu lá? Por que aquilo aconteceu naquele contexto? Por que Abraão foi? Por que aquilo aconteceu com Jó? E pode ser que ao ler novamente, você venha entender, interpretar da maneira hermenêutica, que é o aqui e agora. Trazendo a aplicação daquele texto para sua vida. Entender como aquilo que aconteceu há não sei quantos mil anos atrás
pode te ajudar hoje. Como eu disse, não é fácil criar uma rotina de leitura e uma vida de oração se você nunca teve ou se você teve por um tempo e parou. Você fica meio perdido mesmo. Mas por isso nós temos algumas estratégias. A primeira é a música. Quando você for orar, coloque uma música que vai criar um ambiente propício para aquilo, que vai te acalmar, te conectar com Deus e que a música possa falar ao seu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Segunda dica, comece a leitura pelo Novo Testamento. Porque no Novo Testamento o entendimento vai ser mais fácil. Tem ali os passos de Jesus, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Terceira dica, tenha sempre papel e caneta. Da mesma maneira que quando vamos estudar para uma prova, costumamos anotar, riscar, grifar, para memorizar tudo. Quando for ler a Bíblia, faça a mesma coisa. Uma coisa que eu costumo fazer é sempre que eu leio um texto e entendo algo diferente daquilo ali, eu escrevo ou do lado na Bíblia mesmo ou em um caderno. Porque depois, quando eu for ler aquele texto de novo e entender outra coisa, eu já vou meio que... Ó Jesus, tá fluindo. Porque você vai vendo que outra revelação você já teve daquilo e vai acompanhando também o seu crescimento na palavra. Quarta dica, tenha constância na leitura e na oração. Claro que existem dias que são mais corridos, mas não deixe de orar e não deixe de ler. Ainda que seja uma oração rápida, contando para Deus como foi o seu dia, e ainda que seja a leitura de um texto pequeno, não fique sem orar e sem ler a Bíblia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe aqui o seu joinha, que é muito importante para o canal. Se você ainda não está inscrito, clique aqui em se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais para que a gente comece a propagar a cultura do Reino de Deus. Fiquem com Deus e beijo da Joy! Senhor, porque foi subindo.